Dados divulgados recentemente pela Organização Mundial de Saúde, OMS, sugerem que 1 em cada 8 casais no Brasil tenham dificuldades para ter filhos. E em cerca de 42% dos casos de infertilidade, há fatores masculinos envolvidos. Ainda segundo a pesquisa, 33% das causas de infertilidade estão presentes exclusivamente no organismo dos homens. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. E para tirar algumas dúvidas, chamamos o ginecologista especializado em reprodução humana, André Luiz Costa. Bom dia, doutor. Bom dia, David. Quais as principais causas dessa infertilidade no homem? As causas do homem, uma das principais são a varicocele, que são varizes no testículo que aumentam a temperatura do testículo e diminuem a produção de espermatozoides. Também infecções maltratadas, então doenças sexualmente transmissíveis, pegos às vezes na adolescência e não tratados corretamente, podem, na hora que ele quer ter um filho, ter esse problema de infertilidade. E casos que ele fez a vasectomia e também deseja ter um filho no segundo casamento ou mesmo no próprio casamento ter outro filho. Doutor, alimentação e estilo de vida, sedentarismo ou não, isso também pode influenciar? Influi, e recentemente saiu uma pesquisa mostrando a poluição também influenciando na qualidade do sêmen. Então, aqueles que trabalham no centro, a mototáxi, homens que trabalham muito tempo sentado, porque o testículo ele já fica numa posição abaixo da pelve para manter uma temperatura 2, 3 graus abaixo da corpórea. Então, tudo que aquece o testículo, trabalhar com notebook no colo, excesso de peso, álcool, cigarro, tudo isso pode ser prejudicial à produção de espermatozoides. Agora, há casais que planejam um filho, fazem algumas poucas tentativas e já não conseguem, já acham que tem alguma coisa errada. Afinal, quando é que o casal deve procurar a ajuda de um especialista? Sim, o casal depois de 1 ano de relações sexuais frequentes, pelo menos 2, 3 vezes por semana, sem uso de nenhum preservativo, nenhum método contraceptivo, e não conseguiu obter a gravidez, deve procurar já o especialista, porque vai ser analisado o casal concomitante. 40% dos casos, ambos têm alguma alteração. Então é muito comum, chega o casal e fala assim, a culpa é dele, a culpa é dela, e na verdade não existe culpados, eles estão tendo uma dificuldade, precisa ser avaliado, os dois concomitantes, o homem pelo menos um espermograma, e a mulher ultrassom, dosagens hormonais e o exame para ver as trompas. E daí nós vamos detectar e ver qual o melhor tratamento para aquele casal. Para o homem, que tipos de exames são pedidos, doutor? E quais os casos que o senhor mais atende aqui no Maranhão? Os homens, basicamente um espermograma. E acontece que muitos homens se negam às vezes a fazer um espermograma. Então a mulher procura muito mais o médico, então ela vai no ginecologista, faz todos os exames e muitas vezes o homem não quer fazer nenhum espermograma. E muitas vezes, se ele fizer um espermograma, pode-se detectar essa alteração e já ser tratado corretamente. Então depende, a procura está sendo muito de mulheres com idade mais avançada, porque a mulher está trabalhando, deixando a maternidade para mais tarde. Agora, por que o homem costuma se recusar a fazer esse espermograma? Ele acredita o quê? Que na maioria das vezes o culpado, a causa não está nele? Confunde muito infertilidade com potência sexual. Né? Não tem nada a ver uma coisa. Tem nada a ver uma coisa. Ele pode ser potente e não ter espermatozoide suficiente. E ele pode ser impotente e ter espermatozoide normal. Ou seja, se for tratada a causa adequadamente, ele vai conseguir. Então precisa realmente detectar o que está acontecendo com aquele casal e instituir um melhor tratamento. Doutor André Luiz, esses casais que têm algum problema para ter filhos ainda precisam sair do estado? Ou aqui dentro, o que já no Maranhão é possível se fazer para esses casais conseguirem o tão sonhado filho? Aqui no Maranhão nós conseguimos fazer todo o diagnóstico, né? Inclusive existe um exame mais específico para o homem, eu falei do espermograma, existe um exame chamado TESE, que é o teste da estrutura da cromatina espermática, que vê o grau de fragmentação do DNA do espermatozoide. Então nós conseguimos visualizar dentro do espermatozoide se tem alguma alteração. Porque isso leva a muitas vezes abortos. Então
Antes a culpa do aborto era só da mulher, que não conseguia segurar a coisa. Não, hoje nós vemos que se o espermatozoide tiver esse aumento da fragmentação, pode levar a abortamentos subsequentes. Sobre o espermograma, que é o exame mais comum, o que ele aponta, o que ele indica, afinal? O espermograma indica o volume do sêmen, a concentração dos espermatozoides, a motilidade e a morfologia. Então ele vai indicar se aquele espermatozoide tem capacidade de chegar até o óvulo e de fertilizar aquele óvulo. Qual é a possibilidade até a porcentagem mesmo, de sucesso nessas tentativas de ter filhos? Depende dos fatores, da idade da mulher, principalmente desses fatores, da idade da mulher e da qualidade dos embriões que vão ser formados. Quando o casal procura precocemente, mais cedo, a ajuda, e não tem fatores, então alguns tratamentos mais simples, tipo uma indução da ovulação, simplesmente, uma inseminação intrauterina, que é ter o sêmen, dar uma melhorada, uma capacitada nesse sêmen, e colocar dentro do útero da mulher no momento que ela está ovulando. E casos mais específicos, a gente tem que usar a fertilização in vitro com a IX, que injeta um espermatozoide dentro de cada óvulo. Doutor André Luiz Costa, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia, e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Davi. Obrigado. Obrigada.